quando a gente faz a dinâmica, né, de um ser de outro planeta vindo para o nosso planeta e começa a fazer perguntas para os adolescentes que participam dos projetos, o que a gente está querendo mostrar é como a sexualidade não é algo puramente natural, espontâneo, intuitivo, mas que envolve muitos aprendizados de quais são os padrões ditos e não ditos da sociedade que vivemos, das nossas relações sociais, históricas e culturais. Então, para falar um pouquinho de cultura, né, algumas das perguntas que a gente pode fazer também na atividade dos seres de outros planetas é como que as pessoas se conhecem e se aproximam aqui no nosso planeta, ou mais especificamente no nosso país, ou mais especificamente em São Manuel, né, na nossa cidade, como que elas namoram? Como que elas se casam? Quais são as visões predominantes de família, de amor e de sexo? Né? E uma coisa interessante é que não dá para falar mesmo em termos de planeta. Em vários lugares do nosso planeta, né, as pessoas elas agem de formas muito diferentes, inclusive numa mesma localidade. Então, para a gente discutir quais são as concepções que predominam, o que é ser mulher, o que é ser homem, as relações amorosas, as relações familiares, as relações sexuais, existe uma série, eu lembro que na live passada vocês pediram indicação de série, né? Essa série da Cristiane Amanpour, que é bem legal, chama Sexo e Amor pelo Mundo. E ela dá alguns exemplos, por exemplo, na Índia, em que ainda são muito comuns os casamentos arranjados. E aqui a gente tem um entrevistado que diz que considera o arranjado melhor. Porque o por amor, ele não dura muito, né? No amor as pessoas escolhem de uma forma não muito pensada, sem considerar outros fatores, né? E aí o arranjado seria mais duradouro. Também não é um costume beijar em público. O sexo antes do casamento é considerado imoral. Há também um exemplo de Gana, essa entrevistada, ela está fazendo unha e ela mostra como essa questão da vaidade nas mulheres tem muito forte que é preciso agradar um homem. Não pode negar, tem que dar tudo o que ele quer. A gente percebe que as mulheres elas estão numa posição de vulnerabilidade, que é comum que os homens tenham amantes e tenham namoradas, que os homens casados procurem as mulheres solteiras, porque a remuneração das mulheres são muito baixas. Então, para que você possa, né, ter seu apartamento, seu lugar para morar, alimentação, etc., ter um homem que auxilie financeiramente é algo muito esperado. Aqui ela fala que ela é fiel ao parceiro e a esposa também sabe. Aqui é um depoimento de um entrevistado que mostra como essa questão do dinheiro está presente nos relacionamentos, né? Ele está dizendo que quem é rico pode escolher a mulher que quiser. Como ele é pobre, ele precisa ficar com uma só. A fala dele mostra que tem uma aceitação de homens se relacionem com mais mulheres, é até uma expectativa, mas isso se combina com a expectativa de que os homens tenham dinheiro e então sustentem. No Japão, a Cristiane Amanpour mostra japoneses, né, que trabalham em um lugar em que as mulheres podem procurar para ter companhia. Não necessariamente sexo, geralmente nem tem sexo, mas companhia. Porque é comum entre os japoneses que casais deixem de fazer sexo e também que pessoas solteiras, pessoas que nunca tenham feito sexo, né? Casamento sem sexo parece ser uma realidade aqui. Aqui é uma esposa contando como no casamento dela não tem sexo. Aqui o dado de uma pesquisa de 40% da população masculina do Japão é virgem, então que tem diminuído esse interesse das pessoas no Japão por sexo, assim como tem aumentado a busca por acessórios, por tecnologias sexuais. Por exemplo, aqui uma boneca inflável, em que esse entrevistado diz que caso ele namore, a namorada terá que aceitá-la, né? Os clubes de acompanhamento, que eu estava dizendo, uma experiência que as mulheres não têm na vida comum, que é poder estar junto, conversar, ter carinho. A falta de contato corporal, segundo esse profissional desse estabelecimento, é extrema. A Cristiane Amanpour, ela era repórter de guerra. E aí houve um momento que ela falou, olha, eu já falei muito de guerra, agora eu quero falar de amor. E os países que ela voltou foram países que passaram por guerra, né? Aqui, o Líbano fala que teve uma grande influência nas formas de viver a sexualidade e os relacionamentos da guerra.
que a vida noturna ela foi se tornando assim um momento em que as pessoas sentiam que estavam vivendo como se não houvesse amanhã. O instinto de viver como se fosse o último dia de uma forma intensa. Na Alemanha, ela entrevista uma dominatrix, que é uma profissional do sexo, mas que geralmente não é para sexo, penetração, corporal, tal, exatamente que os clientes pagam, mas para serem dominados. Muitos estão na casa dos 40 anos, muitos são homens casados, e é como a questão do controle na vida erótica, nesse caso eles sentem prazer em ser controlados. Como ela diz aqui, nós mandamos uma experiência física, sem as armadilhas do amor. No exemplo da China, né, o quanto as famílias participam nessa questão do que será o casamento, da importância do casamento, fala que uma família feliz seriam 4 gerações morando no mesmo teto, que o casamento não é só entre 2 jovens, é também entre as famílias, pensando em cuidar dos idosos quando eles envelhecerem, né? Tem também algo triste que na China, as mulheres solteiras, se você tem mais de 27 anos, já existe um estigma, uma forma depreciativa, né? Esse termo significa restos, como se você não houvesse casado, então você é um resto. Aqui é um guarda-chuva, que é uma prática que acontece nas praças, uma feira de casamento, em que as famílias colocam as características das pessoas solteiras para que elas possam se relacionar. E aí a gente vai percebendo, né, o quanto para a gente pensar como esses padrões são culturais, como falar sobre sexualidade, sobre amor, sobre casamento, sobre namoro, é também falar sobre cultura. E aí a gente retoma o nosso conceito de sexualidade, que é um conceito amplo e que não há uma única forma normal e correta, né? E é sobre o normal que nós falaremos no vídeo seguinte.